Atos capítulo 13, versículo de número 22. Quem encontrou o texto e pode dizer comigo amém. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Amém. Repita comigo, por favor, a parte B do versículo 22. Diga assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Para terminar bem forte, achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração. Você pode orar comigo agora? Peça para o Espírito Santo falar com você através da palavra dele. Peça para ele matar a sua fome com o pão da vida. Peça para ele alimentar a sua alma com a palavra que vem do céu. Ó Deus e Pai, nosso Salvador e Senhor, mais uma vez é com temor e tremor que eu entro na tua presença, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que eu estou diante de uma responsabilidade imensa, que é profetizar a tua palavra. Para tal, ó Deus, eu reconheço a minha inteira dependência da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Eu me escondo agora, ó Pai, por detrás da pessoa bendita do teu Espírito Santo, e lhe rogo, ó amigo consolador, faça os nossos pés como os das costas nessa noite, os nossos lábios, meu Pai, como uma pena nas mãos de um escritor habilidoso. Faz-nos andar elegantemente por lugares altos, ministrando assim a tua boa e verdadeira palavra, e que a tua palavra vá, Senhor eterno, e que ela produza no meu coração e no coração dos meus irmãos, aleluia, o arrependimento genuíno, amor a ti e frutos que te glorificam. É a nossa oração, fica conosco, falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Se for para dar glória a Deus, você pode se assentar dando glória a Jesus essa noite. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós lemos aqui um texto no Novo Testamento que faz referência a uma figura muito conhecida do Antigo Testamento, ok? Nós sabemos que Davi, ele viveu muito antes de Lucas, que foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E quando a gente lembra de Davi, olha aqui para minha gravata, por favor, para você entender a palavra, como a palavra, irmão, viu? Mastigue direitinho. Quando a gente lembra de Davi, quando a gente pensa em Davi, muita coisa vem na nossa mente. Eu acredito que as primeiras coisas que vêm na mente dos irmãos, quando a gente fala de Davi, é que ele era um pastor de ovelhas, que ele foi um grande rei em Israel, que ele foi um dos antepassados de Jesus. Quando a gente fala de Davi, nós estamos falando de um grande poeta, que escreveu a maioria dos salmos, que hoje estão registrados nas páginas da palavra de Deus. Quando a gente fala de Davi, a gente se lembra daquele rapaz corajoso, que matou um gigante, que estava afrontando a Deus, por amor ao Senhor. Quando a gente fala de Davi, a gente lembra de muita coisa boa. A gente lembra dessa referência aqui, que a Bíblia vai dar acerca de Davi, dizendo que esse homem foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que Davi também foi um traidor. Nós sabemos também que Davi mentiu. Sabemos também que Davi foi um grande assassino. E infelizmente se deixou seduzir
em um momento da sua vida pelo pecado do adultério. Nós vemos que a Bíblia, ela é sincera. A palavra sincera, ela vem da expressão sem cera, sem máscara. Ou seja, quando a Bíblia narra a história de Davi, ela faz questão de deixar registrado os acertos do homem de Deus e os erros desse mesmo homem de Deus. Porque Deus, irmão, não gosta de maquiagem. Deus não precisa mentir a respeito de nada para convencer eu ou você a fazer qualquer tipo de coisa. Então, quando Deus coloca Davi em uma posição tão sublime como homem segundo o seu coração, ele não precisa mentir e nem esconder os pecados que esse homem de Deus cometeu. Porque antes de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, Davi era homem. E todos os homens pecaram. E sendo pecadores, destituídos nós estamos da glória de Deus. A primeira lista que eu trouxe aqui para vocês, alguém me ouve, diga amém, de características do rei Davi, é a lista de qualidades pelas quais Davi se orgulhava. São qualidades que todos nós gostaríamos de ter. Quem aqui não gostaria de ser um rei? Quem aqui não gostaria de ser um dos descendentes diretos de Jesus? Quem aqui não gostaria de ser um poeta? Quem aqui não gostaria de ser inspirado por Deus para escrever um dos salmos da Bíblia? Essa é a parte boa de Davi. É a parte da vida dele que nós gostaríamos de ter, que nós temos coragem de assumir que nós gostaríamos de ter. Porém, existem algumas áreas na vida de Davi que nos causam vergonha e que eu acredito que nenhum de nós gostaria de imitar. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela não faz nenhum esforço para esconder os pecados de Davi, porque Deus, irmãos, Ele sabe quem nós somos. Deus, quando Ele nos chama para fazer alguma coisa para Ele, Ele não conta com a nossa perfeição, porque a nossa perfeição simplesmente não existe. O vaso é de barro, meu filho. Ai de nós, se não fosse a excelência do Espírito que Deus coloca dentro do vaso. Meus amados irmãos, apesar dos seus erros, Davi, ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. E aqui uma interrogação nasce no coração de algumas pessoas. Qual interrogação, pastor Disseu? Como que um homem adúltero e assassino pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Como uma pessoa que cometeu 2 pecados tão graves pode ser conhecida na própria Escritura como alguém segundo o coração de Deus? Por que que isso acontece? Eu quero explicar e eu quero ministrar isso ao seu coração. Escute, apesar de seus erros e apesar de seus pecados, Davi possuía algo que eu e você deveríamos lutar e pedir a Deus todo dia. Dinheiro é não, riqueza é não, proeminência não, honra das pessoas não. O que que Davi tinha de mais importante? O que que Davi tinha de mais valioso? O que que Davi tinha que verdadeiramente ajudava ele a fazer a diferença, mesmo sendo um homem pecador como eu e você? O que que ele tinha? Escute, Davi tinha algo chamado fé. São 2 letrinhas, uma palavra pequenininha, mas a fé, essa palavra que denota tanta coisa na Escritura. A fé que Deus enxergava no coração de Davi era uma fé inabalável. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. A fé que existia no coração de Davi era uma fé inabalável, porque Davi tinha uma certeza no coração dele. Qual certeza, pastor Disseu? A fé inabalável de Davi dizia para ele todos os dias: Deus é grande em perdoar, Deus é grande em misericórdia, Deus é grande em amor. Davi tinha algo que sustentava ele, Davi tinha algo que fazia diferença no coração dele. O que? Uma fé inabalável que Deus é grande em perdão.
perdão. Satanás quer que nós nos esqueçamos da face do perdão. Ele fica acusando as pessoas, ele fica colocando depressão no coração das pessoas, porque o pecado traz consequências, sim, mas aquele que confessa o pecado, aquele que deixa o pecado, aquele que se arrepende verdadeiramente do pecado, continua sendo alvo do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Tem alguém aqui que foi perdoado pelo amor de Jesus? Levante a tua mão para o céu, porque o Deus do perdão é digno de glória. Aleluia. Como é que um adúltero e um assassino pode ser um homem segundo o coração de Deus? É simples. Porque esse pecador tinha uma fé inabalável que Deus é grande em perdoar. Alguém me ouve e diga amém. A natureza de Deus é uma natureza perdoadora. Escute, Davi, nós sabemos que Davi foi o instrumento de Deus para aumentar a autoestima dos soldados de Israel. Lembra de Golias? Lembra do gigante? Davi, ele não tinha nenhuma experiência em batalha. Davi não tinha nenhuma experiência militar. Nós sabemos que Davi, irmãos, escute, aquele que matou Golias na sua juventude, ele não era um soldado, ele não foi criado como um soldado. Pelo contrário, irmãos, ele era um simples pastor de ovelhas. E esse pastor de ovelhas, nas horas vagas, fazia poesias. Ou seja, não era um homem de batalha, não era um homem de guerra. E além de ser um simples pastor de ovelhas e escritor de poesias nas horas vagas, esse jovem ainda morava na casa do seu pai. Esse era o jovem Davi, que matou o gigante Golias. Como é que um garoto desses, que não tinha experiência na batalha, como é que um menino desse, que foi criado na casa do pai, que nas horas vagas escrevia poesia, um menino pacato, um menino que não sabia usar as armas de guerra, como é que um rapaz desse criou coragem para enfrentar o gigante Golias, que estava botando os soldados que foi criado na batalha para morrer de medo? Se você fosse fazer uma vistoria no grande exército de Israel, naquela ocasião em que eles estavam sendo desafiados por Golias, eles estavam tremendo de medo do gigante. Homens que foram criados com a espada na mão, que foram preparados para a peleja, estavam com medo do gigante. Mas havia um rapaz que mal sabia segurar a espada, que teve coragem de enfrentar o gigante. Por quê? Fé. 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 Deus disse: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Não existe super-homem na igreja e nem super-mulher. Todos estamos suscetíveis a pecar. Agora me escute, apesar de nós não sermos gigantes, pela fé em Jesus, nós temos poder de vencer todos os gigantes desse mundo que se levantam contra o reino de Deus. Eu aprendo com Davi que mesmo eu sendo imperfeito, se eu tiver fé na perfeição daquele que me chamou, eu posso ser um soldado bem preparado para a peleja pelo reino dele. Escute, por favor, queridos e amados irmãos. Eu aprendo com Davi que se eu tiver fé em Deus de verdade, eu não preciso ter medo dos gigantes. Porque, queridos e amados irmãos, se tem uma coisa que o diabo faz, é passar medo. Se tem uma coisa que o diabo faz, é amedrontar, é tentar roubar a fé dos servos de Deus. Só que eu quero dizer para você, que mesmo que todos ao seu redor estejam tremendo diante dos gigantes que Satanás levanta para atrapalhar o seu crescimento espiritual, se você entender o mistério de Deus nessa noite, você não vai ter motivo para tremer diante dos gigantes. O pecado, os vícios,
aquilo que entristece o seu espírito, aquilo que abate a sua fé, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que te distancia de Deus, aquilo que coloca você distante da pessoa do Espírito Santo do Senhor, todos os gigantes, todas as necessidades, tudo aquilo que se levanta para roubar o que o Espírito Santo coloca no seu coração, nos cultos, durante as ministrações, todos eles, por maiores que eles sejam, independente se quem está perto de você está tremendo de medo ou não, creia que o Deus que livrou a Davi das mãos de Golias, Ele livra você, mesmo você não sendo perfeito, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo destituído da glória de Deus. Existe um Pai no céu, irmãos, que nos ama e que nos socorre, e tudo que você precisa fazer é crer não no poder do seu braço, mas no poder do braço daquele que te diz nessa noite: esforça-te. Todo mundo pode estar tremendo dos Golias da vida, mas o Espírito Santo vocaciona nessa noite Davis, que não por arrogância, mas por fé, não vão tremer. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Você e Deus sabe o que está se levantando contra você. Você e Deus sabe quais são as dificuldades e as afrontas que estão batendo a sua porta recentemente. Você e Deus sabe que você está sendo tentado a temer, não a Deus, mas o gigante que o mundo colocou na sua vida. Mas eu quero ler um texto da Escritura com você. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 44. A Bíblia vai dizer assim: o filisteu disse a Davi: vem a mim, e eu darei o teu corpo para ser comido pelas aves do céu e as feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E Davi disse mais: olha, Golias, hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão, eu vou te ferir, vou tirar tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Para quê? Para minha glória? Não. E toda a terra saberá que em Israel há Deus, aleluia, e o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vai entregar você na minha mão. Qual era o tamanho do gigante? Mais de 2 metros de altura. E Davi era um baixinho, era um nanico. Mas Davi ousou enfrentar aquele gigante. Por quê? Porque ele tinha uma fé inabalável em Deus. Esse homem de Deus pecou? Pecou. Ele fez coisa grave? Fez. Mas no coração daquele miserável pecador chamado Davi, tinha uma fé inabalável no socorro e na misericórdia de Deus. Alguém me ouve? O exército de Israel estava tremendo de medo dos filisteus, porque Golias estava sendo um instrumento do inferno para tirar a coragem dos soldados do exército de Israel. Agora, quando o exército de Israel, ao longe, vê Davi erguendo do chão a cabeça do gigante, naquele momento o Senhor vai renovar a coragem e a esperança do seu exército. Você não deu glória a Deus é porque você não entendeu. O Espírito Santo, ele está dizendo para você nessa noite que quando você exercer a fé que Ele requer de você, além de você perceber que Deus é maior do que os gigantes que o mundo se levanta,
Deus vai usar a sua fé para fortalecer a fé de quem está te observando. Entenda que tem muita coisa em jogo, meu filho. Tem muita coisa em jogo, minha filha. Não é só a sua batalha, não é só a sua peleja, não é só o seu coração. Tem gente que depende disso. Você talvez não tenha nem ideia, mas tem um monte de gente que está lá fora, tremendo de medo do mundo, das potestades desse século, tremendo de medo daquilo que Satanás tem ameaçado eles fazer. Mas o Senhor manda você se levantar com fé nessa noite, de igual modo a Davi, porque quando Deus usar você para encorajar eles, o nome do Senhor vai ser glorificado. Entenda, instrumento de Deus, a sua fé vai levantar gente da sarjeta. Não perca a sua fé. A cabeça de Golias era um troféu que Davi estava levantando. E quando Davi levanta aquele troféu, ele não diz eu sou forte. Quando Davi levanta aquele troféu, ele não diz eu sou. Quando Davi levanta aquele troféu, ele está dizendo para todo mundo que está observando ele: o mesmo Deus que me deu essa vitória impossível de acontecer, Ele é poderoso para fazer a impossibilidade dele na sua história. O que você faz quando você se depara com um gigante? Não tem crente que não se depara com um gigante. Talvez é uma doença, talvez é um desemprego, talvez é uma afronta, uma traição, uma frustração. Qual é a sua atitude quando você se depara com um gigante? Quando você se depara com um gigante, você tem um costume de enfrentar ele, confiando no poder do Deus que você serve? Ou você fica dando ouvido para aqueles que chamam você de fraco? Ou você fica dando ouvido para aqueles que dizem que não vale a pena confiar na mão de Deus e na ação dele? Enquanto você der ouvido para aqueles que estão distantes do trono, essa fé libertadora nunca vai nascer no seu coração. Mas o dia que você deixar de lado as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de você, tendo seus olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da sua fé, quando você parar de dar ouvido para quem não tem um conselho de Deus de verdade para te dar, quando você aprender no meio desse turbilhão de vozes por aí, ouvir a doce e meiga voz do Espírito Santo, quando você atingir a maturidade espiritual que Deus está te preparando para receber, você vai perceber, meu filho, minha filha, que a sua vida é um memorial do Senhor para proclamar nessa cidade que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. O mundo quer calar a igreja, o mundo quer fechar as portas da igreja, o mundo quer entristecer a igreja, mas a vitória do crente que crê é um memorial dizendo: maior é o Senhor, grande é o Senhor. A igreja tem um dono, e o dono da igreja, ele vence pelos séculos dos séculos. E o peso do pecado, pastor? Porque quando eu me levanto para enfrentar os gigantes, o gigante aponta o dedo para minha cara e diz: você não passa de um pecador. Quem é você que faz isso, isso e aquilo outro para tentar me derrotar? Irmãos, escute. Davi era pequeno, Davi era fraco. E Davi, irmãos, para ser sincero aqui, ele era mais pecador do que muitos de nós. Você já cometeu assassinato? Pois Davi cometeu. Mas apesar desse homem ter falhas, ele confiava completamente, inabalavelmente, que Deus é o Deus
do perdão. Se você não sair daqui crendo que Deus continua sendo o Deus do perdão, quando você se levantar contra o gigante, Ele vai te parar. Se você não entender nessa noite o perdão e a misericórdia de Deus, se você entrar dentro de um sentimento de autocomiseração, você nunca vai romper o que você gostaria de romper na sua história. Escute, as nossas vitórias, verdadeiras vitórias, elas não são baseadas naquilo que temos. As nossas vitórias não são baseadas naquilo que somos. Você não vence por aquilo que você tem, e você não vence por aquilo que você é. Tá? Para com esse sentimento de eu não sou, que não sei o que eu não vou chegar, que Deus não é comigo, porque eu não sou fulano, porque eu não sou fulana, porque eu sou o coitado. Sabe essa autocomiseração que não leva a pessoa a lugar nenhum? Pois é, escute, a nossa vitória não é baseada naquilo que a gente tem e nem naquilo que a gente é, mas sim no local em que nós depositamos a nossa confiança. Pergunta ao seu vizinho, onde é que está a sua confiança? Se ela estiver na casa, um dia ela pode vir abaixo. Se ela estiver no seu diploma, um dia ele pode ficar desatualizado. Se a sua confiança estiver nos seus amigos, um dia eles podem virar as costas para você. Se a sua confiança estiver na sua saúde, um dia ela pode ir pelo ralo. Agora, se a sua confiança estiver em Deus, Ele não muda, Ele não passa, Ele é atemporal, desde toda a eternidade. Ele é eterno, misericordioso, e quem confia nele não é confundido. Salmo de número 20, verso de número 7, a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantaremos e ficaremos de pé. Em quem você confia? Talvez você tenha fraquejado porque você tem depositado a confiança no político, no governante, no patrão, no amigo, na pessoa que Deus colocou na sua história. Pega tudo que você tem de confiança e deposita exclusivamente nos pés do Senhor. Se Deus não fazer, nada mais fará. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se Deus não vigiar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Ou Deus faz, ou não está feito. E se Deus disse que está feito, feito está. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Quando Davi, agora eu vou falar da loucura que agrada a Deus. Quando Davi se levantou daquele tamanhozinho para enfrentar o gigante Golias, que estava colocando o povo para tremer de medo, os soldados experientes, alguém vai dizer: esse rapaz é doido, esse rapaz é louco, esse rapaz quer morrer. Como é que um menino desse, que mal sabe segurar uma espada, se levanta para enfrentar um homenzarrão daquele, que estava colocando medo até nos mais experientes soldados? Esse tal de Davi não passa de um doido. Mas a Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios 1:27, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e que Ele escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para aniquilar aquelas que são. Deus não gosta de usar gente prepotente.
Deus não gosta de usar gente que acha que é, mas Deus gosta de pegar aquele que ninguém dá nada. Deus gosta de pegar aquela que ninguém dá nada e demonstrar para o mundo todo que não é a glória do homem, mas a mão de Deus que faz a diferença. Do que o mundo anda te chamando? Do que as pessoas do mundo andam te chamando? Porque se o mundo estiver aplaudindo você, eu tenho um conselho para te dar: desconfie. Ou de quem está te aplaudindo, ou de você mesmo. Por quê? Porque a luz continua incomodando as trevas. Se o mundo está te aplaudindo, alguma coisa está errada. Agora, se o mundo estiver chamando você de doido, eu tenho um conselho para você: continua, porque você está no caminho certo. O mundo, eu não estou falando os irmãos, e nem a palavra, o mundo. Alguém me ouve? Diga amém. Se necessário for, meu irmão, minha irmã, aceite ser taxado como louco, mas nunca perca a convicção de que a loucura para o mundo agrada o coração de Deus. Aleluia. A loucura de Davi de enfrentar um gigante sem nenhum preparo, a loucura de Davi proporcionou a ele um troféu, a cabeça do gigante. E a loucura de Davi estimulou a fé de um exército inteiro que estava desmotivado. A loucura de Davi. 1 Coríntios 2,14. Escute: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu entreguei minha vida a Jesus, e chegou um determinado tempo, o Senhor acendeu uma chama no meu coração. Eu chegava em casa à noite, dizia para a mamãe e para papai: olha, eu estou indo para a igreja. Você vai fazer o que lá? Vou orar. Que hora que você vem? Se o senhor permitir, eu venho amanhã cedo. Papai dizia: esse menino amanhecia nas festas. Agora já era doido, agora endoidou mais, porque agora ele quer amanhecer na igreja. E eu orava, irmão, eu subia no altar, eu babava, porque eu dormia, mas dormia nos braços de Jesus, porque não era toda noite que eu dava conta de ficar orando a noite inteira. E quando chegava no outro dia da manhã, eu acordava com as irmãs do sítio de oração orando. Eu dizia: Jesus já passou a orar, deixou-me embora para casa. Quando era no outro dia da manhã, chegava em casa, a mamãe dizia: vou colocar o seu guarda-roupa e a sua cama lá na igreja. Você está ficando doido. Mas o meu coração, ele se alegrava. Bendito seja o Espírito Santo de Deus, porque naquela época o Senhor já ministrava no meu coração: o homem natural não entende as coisas do Espírito. Quando eu cheguei para o meu patrão, que era dono de uma escola onde eu ministrava aulas, e disse assim: olha, eu quero que o senhor dê baixa na minha carteira, porque eu estou indo para o Nordeste fazer a obra missionária. Ele disse assim: deve que lá você vai ganhar muito bem, porque para abrir mão disso aqui, para ir para lá, tem que ser deve que é por um salário excelente. Eu digo: vou ganhar muita alma para Jesus. Aquele empresário olhou para mim e brincou: você é doido, é? Deixa eu assinar logo esse negócio, que eu não quero esse doido aqui na minha sala há muito tempo, não. Loucuras que agradam a Deus. Quando a minha filha estava lá, sem respirar, em cima daquela maca de hospital, eu corri para o banheiro e pus o meu rosto no pó. Não sei se alguém me viu ou deixou de me ver. Se porventura alguém me viu e não entende o mistério, olhou e falou: doido, doido. Mas o Espírito Santo é quem discerne a loucura do nosso coração. Como é que o mundo está te chamando? O mundo está aplaudindo você? Desconfie no mundo, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Mas essa loucura aí, ela agrada e muito a Deus.
Ainda tem glória para Jesus na igreja? Continuar firme na igreja, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo corrigido, mesmo sendo disciplinado quando necessário. Para quem está distante do Espírito é loucura. Abrir mão de um descanso no domingo à noite para ouvir um pregador com o microfone na mão dizendo que eu preciso melhorar. Para quem está distante do altar, isso é loucura. Alguém me ouve? Diga aleluia. Abandonar tudo por amor a Jesus e ir para uma terra longínqua, fazer a obra missionária para o mundo é loucura. Pegar o suor no final do mês e depositar na salva em prol do avanço do reino de Deus, para quem está longe do trono de Deus, é loucura. Ser um dizimista da casa do Senhor, para quem não conhece o Evangelho, para quem não teve uma experiência verdadeira com Jesus, é loucura. Você é bobo, você vai deixar de comprar uma coisa para você, para deixar na igreja. Vai dar para pastor, para não sei quem, para bispo. É louco. É louco para quem não conhece. Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você está com sono na madrugada. Aí o Espírito Santo vai lá e te acorda. Ele diz assim: lembra daquela situação? Lembra daquela pessoa? Eu quero que você ore. Eu quero que você interceda por ele. Eu quero que você interceda por ela. Aí alguém fica sabendo que na madrugada você perde sono para orar. Se essa pessoa não conhecer a Deus, ela vai dizer o quê? Tu é doido, é? Tu é doido? Perder sono mais gostoso, que é o sono da madrugada, para orar, é doido. É doido para o mundo, para Deus não. Irmãos, pregar o Evangelho sem misturar nada, perder a oportunidade de se encher o templo com uma multidão de ouvintes, tão somente para não se perder a fidelidade à Escritura, no tempo que se chama hoje, é uma loucura. Pregar o genuíno Evangelho da graça de Cristo em tempos de apostasia é loucura, mas é uma loucura que agrada e muito a Deus. Irmão, gastar, eu não vou dizer gastar, investir horas e horas lendo a palavra, orando a Deus, estudando a pessoa de Deus, para o mundo, sabe o que é? Loucura. Loucura. Eu me lembro, eu estava terminando o ensino médio, eu me converti na metade do terceiro colegial. Aí eu era palavras de um colega meu da escola. Eu disse: eu era o cão. Aí eu me converto. Aí quando chega na hora do recreio, que eu ia lá tirar o juízo do pessoal, depois que Jesus passou a morar dentro do meu coração, dava a hora do recreio, eu ficava na sala e abria a minha Bíblia. Aí alguém passava, endoidou. No ano seguinte, eu estou na faculdade, um colega de sala, testemunho de Jeová. Não, perdão, noivo de uma testemunha de Jeová. Dava a hora do intervalo, o pessoal ia para a cantina, para comer, para beber. Aí eu já trouxe o costume do ensino médio, abri a Bíblia. E eu tinha, era a pentecostal, sabe aquela grande? E o rapaz passava e a princípio ele pensava: esse aí é doido. Porque lugar de fazer estudo não é na faculdade. Mas um dia a minha loucura causou curiosidade no coração dele. E com o passar dos meses, hoje ele testemunha que a fidelidade ao Senhor na leitura da palavra trouxe uma inquietação ao coração dele. Resultado, para resumir a questão, ele e a noiva, testemunha de Jeová, hoje é um casal casado e crente em Jesus. Se converteram. Cada loucura. Pergunta para o seu vizinho de novo: o que o mundo diz a seu respeito? Fulano de tal, um grande homem, uma grande mulher. Ou o mundo diz: ali é um doido. Ali é um doido.
largou tudo de bom nessa vida para mexer com igreja. É um doido. Se o mundo estiver te chamando de doido, eu volto a dizer, continua, você está no caminho certo. Fica de pé comigo, por favor. Por que Davi, mesmo sendo um pecador, mesmo assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, com frequência, tinha atitudes que para muitos eram consideradas loucas, mas que para Deus eram extremamente sábias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, o ministério de louvor vai me ajudar, diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1 e 25. 1 Coríntios 1 é o capítulo da loucura de Deus. 1 Coríntios 1 e 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1 e 18. Escute a palavra, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós. Tem algum salvo aqui essa noite? A palavra da cruz para aqueles que estão indo para o inferno é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 3 e 19. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. E 1 Coríntios 1 e 21. Na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, aprove ao Pai salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho. Se estão apontando o dedo para você, difamando a sua fé, dizendo que não vale a pena, dizendo que você é doido de continuar nessa caminhada com Jesus, eu digo para você, continua, porque o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está aprovando os seus passos. Eles podem te chamar de louco à vontade, aleluia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria desse mundo. Você tem coragem de continuar firme com Ele? Eu quero orar por você. Jesus, conserva essa loucura no coração dos meus irmãos. Não deixa a igreja perder a loucura que te agrada, Deus. Independente daquilo que nós vamos ser chamados, que é de igual modo a Davi, a nossa fé esteja inabalável no Senhor. E tendo essa fé inabalável em Ti, nós não venhamos dar ouvidos para as críticas, nós não venhamos dar ouvidos para a oposição, porque melhor é estar contigo, mesmo sendo chamado de louco, do que perder a nossa salvação. Aprendemos que determinado tipo de loucura te agrada, papai, e oramos ao Senhor nessa noite: conserva essa loucura que te agrada no coração dos meus irmãos. E onde houver uma alma orando comigo agora, onde tiver um irmão, uma irmã que tem sede de Deus, que quer mais da tua presença, falando contigo agora junto comigo, que a tua graça seja derramada sobre a vida dele mais uma vez, que a tua graça seja derramada sobre a vida dela mais uma vez, e que ele ou ela possa sair daqui mais unido a Ti, mais apegado a Ti e mais parecido contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem trouxe glória para Jesus, dá glória a Jesus. Quem trouxe aleluia para a igreja, dê aleluia nessa noite. Quem é batizado no Espírito Santo, fala em mistério com Deus. Quem não trouxe nada, bota a mão no bolso e fica calado. Mas quem trouxe adoração, agora é a